Normalmente nessa época do ano e começo do ano a gente começa a fazer reflexões. A gente para, a gente pensa, a gente analisa, a gente vê como foi o ano. Nessa época do ano a gente começa também a se preparar para viagem, para mudança, para novos desafios. Nessa época do ano também a gente começa a fazer algumas reformas, mudanças até mesmo dentro da nossa casa. A gente quer se preparar para o ano que começa. Embora saibamos que temos mudança de ano todo ano, nessa época a gente quer sempre se preparar para que o próximo ano seja melhor. E eu creio que se nós estivermos bem alicerçados, bem fundamentados, de fato isso acontece. Aquele que tem fé, aquele que busca a Deus, aquele que tem interesse em saber a vontade de Deus para a sua vida, esses são justamente aqueles que buscam bons alicerces para a sua vida. Em especial, por conta da palavra de hoje, para a sua casa. A palavra de Deus ela é alicerce sempre para nós. Ela é base. Ela é uma estrutura forte. É algo confiável. Se caminharmos na palavra de Deus, certamente teremos sucesso. Teremos êxito. Teremos luta sim, teremos dificuldade sim. Mas nada passará despercebido da vontade de Deus, daquilo que Ele nos dá como direção, como caminho. Deus tem um plano para cada um de nós. E fazia parte desse plano, e faz parte desse plano, você aqui hoje. A palavra que Deus toca no meu coração já há alguns dias, e quando eu tive a oportunidade de saber que eu via ministrar, ia estar refletindo, ia estar compartilhando esse tempo com vocês, Deus falou para mim, fala sobre isso. É uma palavra que não tinha tanta dimensão do seu tamanho, da sua profundidade, da sua importância. Embora eu já sabia que ela era profunda, que ela era tremenda, que ela era muito especial. Porque ela foi ministrada num momento importante na vida, no ministério de Jesus. Num determinado momento, Jesus levando consigo uma multidão de pessoas, porque as pessoas tinham muitos problemas, as pessoas tinham muitas dificuldades, as pessoas elas tinham muitas lutas. Num determinado momento, Jesus vê aquele mundo de gente, Ele chama os seus discípulos para perto e começa a ter uma conversa com eles. Enquanto cantávamos aqui, eu ficava imaginando essa cena. Só que nós já não estávamos ali no Mar da Galileia, no Monte das Bem-aventuranças, que foi o lugar que aconteceu esse encontro, essa palestra, essa conferência de Jesus. Mas eu via nós sentados na Vila Leopoldina, da mesma forma, pelo mesmo Jesus, sendo chamados. E o mais importante, nós atendemos esse chamado. Eu glorifico a Deus por isso. Vocês ouviram Deus te chamando, porque Ele queria falar sobre alicerce para a sua vida. Ele queria falar de preservar as estruturas. Porque certamente você já ouviu essa expressão, a casa caiu. E quando você ouve essa expressão, a casa caiu, você já imagina que alguma coisa deu errado. Ok? Comunica para todo mundo essa verdade, né? A casa caiu, a estrutura ruiu, não deu certo, o planejado não deu continuidade, no caminho algo foi abortado, não funcionou. E se tem algo que nós não desejamos para o ano de 2020, é justamente essa expressão: a casa caiu. Nós não queremos, mas nós precisamos entender que o não querer demanda uma escolha, demanda responsabilidade, demanda cuidado, demanda atenção. Existem princípios, existem palavras que nos nortearão nesse ano, para que nós não cheguemos no final dele e olhemos e falamos assim: poxa, não deu certo, aquilo que eu esperava não aconteceu.
Porque tudo que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, Deus já nos providenciou. É Deus. Ele quer que você tome posse. E o tomar posse vai acontecer durante o caminho, durante o processo, durante a tua vida. E essa vida, ela tem que expressar a tua fé através das atitudes, através de posturas. O texto da casa caiu se encontra lá em Mateus capítulo 7, nos versículos 24 a 27, que fala assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando eu falo rocha, eu falo Jesus. Um homem que é prudente, que edifica a sua casa num lugar correto. O lugar correto é Jesus. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, não se preocupa com elas, não reflete sobre elas, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou e caiu, sendo grande a sua ruína. Nesse caso, como nós conseguimos entender o que é sucesso? Qual o sucesso desses dois homens? Um construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram lutas, vieram dificuldades, e ela se manteve de pé. O outro não. O outro presumiu que poderia construir a sua casa, ou construir a sua vida de qualquer forma, que poderia andar pelo caminho de qualquer forma, e não foi prudente. Ambos sabiam que eles teriam apenas uma escolha, não era sobre as tempestades. A escolha dele não era sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre os levantes, sobre as perseguições, sobre as dores. Ele não tinha essa escolha, mas ele tinha uma escolha de procurar fazer com que a sua vida, com que a sua casa fosse preparada, montada, edificada, alicerçada sobre a rocha, sobre Jesus. Essa verdade é nossa. Você não vai escolher para 2020 as lutas que você vai passar, mas você pode sim escolher de que maneira você vai lutar. Quais serão as suas armas, quais serão os seus parceiros, de que maneira você vai enfrentar os levantes que muitas vezes você não enxerga, mas você sente a dor, você sente a opressão. Tem lutas que não são carnais, são espirituais. Tem caminhos que necessitam de luz para que você não tropece. Mas eu tenho que sair, às vezes, em lugares escuros. Eu vou abrir mão de fazer as coisas? Não. Eu não vou abrir mão de fazer nada, porque eu não vou abrir mão de conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Esse texto em Mateus 7, ele está dentro de um sermão que chama Sermão do Monte. É a parte final do sermão. E ele fala sobre, olha, agora estou colocando para você duas situações. Você escolhe. Se você ouviu o que eu falei para vocês, é como vocês estivessem construindo a sua vida num lugar seguro. Agora, se vocês não construírem, vocês estão lançando sorte. Se vier a tempestade, vocês não vão suportar. Antes dessa palavra, Jesus já tinha falado muito no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Trouxe princípios importantíssimos. Eu digo que toda a Bíblia é importante, mas aqui a gente encontra um resumo de coisas práticas da nossa vida, daquilo que Deus quer que nós venhamos checar. Outra coisa que a gente faz todo ano é fazer um check-up da saúde. Será que eu estou bem? Será que eu estou com tudo em dia? Será que eu preciso fazer algumas coisas para eu melhorar minha saúde? Aí você procura um médico, você procura alguns exames, esse exame te dá relatórios, e através desses relatórios você toma remédio, ou você pratica esporte, ou você faz isso ou faz aquilo, porque você não quer que o seu corpo pare. Como você não quer que a sua casa caia. Como você não quer que a sua história termine.
Por isso eu quero refletir com vocês, a partir do capítulo 5 de Mateus. Texto que talvez você tenha ouvido, mas eu quero voltar a falar com vocês. Vocês são a casa de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Vocês são extremamente importantes. E quando eu falo importante, pode, no primeiro momento, falar assim: poxa, eu sou importante para minha família, eu sou importante para os meus filhos, eu sou importante para a manutenção da minha casa, eu trabalho, sou eu sacerdote. Sim, tudo é verdade. Mas eu quero dizer para você, que Deus, quando olha para você, Ele olha para a tua família assim, mas Ele vê em você um instrumento de restauração, Ele vê em você um instrumento de transformação, Ele vê em você homens e mulheres sendo chamados, enviados para fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Por isso Ele quer te falar de uma vida onde você vai viver de forma desembaraçada, onde você vai tirar os obstáculos, você vai tirar os problemas que o inimigo, ou até mesmo que escolhas mal feitas, fazem com que você fique inoperante. Deus não quer que você seja inoperante, porque na sua atuação, vidas que hoje estão morrendo, vidas que hoje poderiam estar conosco aqui, celebrando essa passagem de ano, não pelo fato do dia, mas pelo fato da alegria de poder compartilhar com os irmãos, o estar com Cristo. Muitas pessoas estão bebendo, estão se prostituindo, estão se drogando, outras estão em profunda depressão, outras se sentem rejeitadas. Mas Deus levantou vocês. A tua vida é um instrumento de vida. A tua história está atrelada à história de várias pessoas. Você não sabe ainda, mas é verdade. Da mesma forma que eu não sei em momento que a chuva vai vir, embora eu sei que ela vai vir, você não sabe, mas pessoas vão cruzar o seu caminho. Você vai cruzar caminho de pessoas. E por aquilo que você tem, você vai mudar a história dessas pessoas. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite para você, depois dessa introdução: valorize a tua vida. Ela pertence a Deus. Se você já aceitou Jesus como Senhor, se você já recebeu Jesus como Salvador, Ele também é Senhor, e Ele quer dirigir os teus passos. E Ele quer que você comece a fazer um check-up agora. Os primeiros versículos de Mateus 5 fala de você olhar para dentro de si e ver como você está agindo sobre determinados assuntos. Eu quero seguir já entrando na primeira parte do Sermão do Monte. Eu quero falar sobre 8 aspectos, 8 pontos que nos leva a refletir sobre a nossa vida. Os 4 primeiros nos levam até Deus. Os outros 4 nos traz para os relacionamentos. Os 4 primeiros faz com que nós venhamos subir o monte. Os outros 4, que nós venhamos descer do monte, para que nós possamos encontrar as pessoas, para que elas possam, através das nossas vidas, encontrar a Deus. O primeiro ponto fala sobre a felicidade, que vai em Mateus capítulo 5, de 3 a 11. E eu quero refletir juntamente com vocês sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes. O primeiro deles é bem-aventurados humildes. Mas a palavra que mais me fala sobre esse texto: os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse texto não está falando de pobreza material. Bem-aventurados os pobres. O entendimento errado levou algumas pessoas a achar que, para que eles pudessem entrar no reino de Deus, eu estou falando que você já entrou no reino de Deus, eu quero que você se mantenha no reino de Deus e seja realmente atuante no reino de Deus. Eu não estou falando de pobreza material, eu estou falando de dependência. Bem-aventurado aqueles que não têm nada, que dependem totalmente de Deus. Amém? Você me entende o como isso é importante para a tua vida? Bem-aventurados são aqueles que dependem totalmente de Deus, aqueles que entendem que eles não têm nada, por mais que eles possam fazer,
isso é limitado perto das possibilidades que o mundo nos dá. Bem-aventurados os pobres, o sentido de não ter condição, o sentido de entender que eu sou pequeno, que eu estava preso, que eu era escravo, que eu estava caminhando para a morte e não tinha condição nenhuma de escapar daquela circunstância. E eu entendo que um dia eu encontro Jesus, eu levanto a minha mão, eu recebo Jesus como Salvador e dou a minha vida a Ele para que Ele seja Senhor. Isso aconteceu no dia que você se converteu. E isso acontece em todos os dias, para que os nossos dias sejam dias ricos. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, quando você depende do Senhor, você traz a manifestação do reino na tua vida. Embora você estando na terra, embora você lidando com todas as dificuldades da terra, meu irmão, você vai ver as manifestações do reino na tua vida. A outra bem-aventurança fala sobre bem-aventurados que choram. E eu digo que não é chorar de qualquer jeito, o choro não resolve nada. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro é uma expressão de dor. O choro muitas vezes é uma expressão de sofrimento. O texto está falando assim: bem-aventurado você que chora, ou seja, bem-aventurado você que chora diante de Deus. Bem-aventurado aquele que coloca diante do Senhor as suas lutas, as suas amarguras, as suas impossibilidades. Bem-aventurado aquele que chora por um filho. Bem-aventurado aquele que chora por a sua saúde. Bem-aventurado aquele que chora por um emprego novo. Bem-aventurado aquele que por perseguição chora diante do Senhor, porque esses serão consolados. Amados, o choro é uma ferramenta de alívio que Deus nos dá, e nós muitas vezes não temos utilizado ela da maneira correta, não temos entendido a importância de chegarmos até Deus, aquele que tem todas as coisas, que pode todas as coisas e que nos dá a oportunidade de viver todas as coisas, e pedir para Ele, chorando, sofrendo, mas sabendo que existe consolo, que existe alívio, não em qualquer lugar, não em qualquer pessoa, mas se o lugar tiver Deus, esse lugar você encontra alívio. Se essa pessoa tiver Deus, ela te traz alívio. Bem-aventurados os pobres que choram, porque eles serão consolados e verão o reino de Deus se manifestando nas suas vidas. Amém? As duas primeiras bem-aventuranças falam de dependência, falam de um lugar de alívio. Eu quero seguir. Bem-aventurados os mansos, pois esses herdarão a terra. Essa mansidão, ela não tem a ver com fraqueza. Jesus era manso e está longe de ser fraco. Se você quer ver alguém que se apresenta ocupando espaço de uma forma correta, esse é Jesus. Mas o que fazia de Jesus um homem manso e não fraco? Era convicção, era certeza de quem ele era, de quem era Deus, de qual era o seu papel, o momento que ele deveria estar, entendimento claro de que forma nós devemos lutar. Meu irmão, quando você não sabe o que vai acontecer, você fica desesperado. Quando você não sabe a direção, quando você não sabe quando começar, você sai na hora errada, chega na hora errada. A gente sabe no futebol, quando o zagueiro chega atrasado, ele faz falta, o juiz apita. Se nós não entendermos as nossas condições, se nós não entendermos por que Deus nos chamou, se nós não entendermos a nossa identidade diante do Senhor, talvez você não vai ser manso, porque você será um desesperado. Mas Deus fala que bem-aventurados os mansos.
porque herdarão a terra, herdarão os benefícios que a terra tem. Em Deus a terra produz, em Deus os celeiros são enchidos, em Deus as doenças são curadas, em Deus a esperança. Olha para o irmãozinho do teu lado e fala assim: Cristo está em você. Você tem que estar em Cristo. Cristo em você e você em Cristo é a esperança da glória. É a esperança da glória, da manifestação da glória do Senhor. É a certeza daqueles que sabem que, independente de eu estar vendo ou não, Deus está ali. Você é manso. Você não estoura, você não busca, você fica na sua, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa no momento certo. Outra bem-aventurança: os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os que têm fome e vontade da verdade, que é Deus. É importante nós entendermos isso. Bem-aventurados que têm fome e sede da vontade de Deus, da verdade de Deus, que eles serão fartos. Meu irmão, nós temos que mudar a chavinha e entender que nós precisamos ter fome de Deus, fome da verdade. Deus é justiça. Nós temos que nos posicionar de tal forma que, da mesma forma que nós procuramos o alimento diário, da mesma forma que nós bebemos águas diariamente, várias e várias vezes por dia, nós temos que ter fome de Deus, porque somente dessa forma nós vamos ser fartos. Farto, mesa cheia. Meu irmão, isso é promessa. Se eu tiver fome de Deus, se eu tiver essa atitude de busca diária da verdade, do que é correto, do que é certo, daquilo que Deus diz, se eu buscar da forma correta, eu vou ser farto. Eu estou falando de alicerce, meu irmão, para o ano de 2020 para você. E eu quero que você tome essa palavra como algo que você vai refletir todos os dias. Isso tem a ver com Deus. A primeira parte, eu estou subindo um monte, eu estou me enchendo de Deus, eu estou me enchendo da justiça de Deus, eu estou me enchendo do amor de Deus, eu estou me enchendo daquilo que Deus quer que eu tenha, para que eu possa fazer a diferença. Felizes os controlados, os mansos, são pessoas que têm controle. Felizes os controlados pela verdade, pois serão fartos na terra. Meu irmão, isso é promessa para você. Eu falei que isso aqui era um check-up. Você pode se perguntar: como eu estou em relação à primeira bem-aventurança? Eu sou dependente realmente de Deus? Eu tenho chorado aos pés do Senhor? Eu tenho sido humilde? Eu tenho esperado o momento certo? Eu tenho procurado em Deus o momento certo? Eu tenho sido manso? Eu tenho tido fome e sede de justiça? Jesus chama os discípulos para perto dele e começa a falar isso, porque ele fala assim: olha, está na hora de vocês escolherem. Vocês querem fazer parte do problema ou vocês querem fazer parte da solução? Igreja, vocês foram chamados do meio daqueles que estavam com problemas, porque Deus deu para você a capacidade de trazer uma palavra de verdade, uma palavra de solução. Deus quer usar você, mas Ele quer que você esteja desembaraçado. Ele quer que você comece a utilizar as armas corretas. Eu quero seguir nas bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, ou bem-aventurado aqueles que amam com amor incondicional, porque alcançarão misericórdia. Quem segue Jesus tem que ter um coração misericordioso, tem que amar de forma incondicional. O que é amar de forma incondicional? Não põe condição. O amor de hoje, ele não devia assim, falar assim: eu te amo.
Eu acho que a expressão correta para a maioria dos relacionamentos, principalmente do mundo, ele fala assim: eu preciso de você. Quando um rapaz chega numa menina e fala assim: olha, eu te amo, às vezes ele, enfim, numa situação tão rápida, ele fala assim: eu te amo, e a gente vê muitas pessoas falando: eu te amo. Na verdade não é a palavra eu te amo, na verdade a palavra que se melhor identifica com isso é: eu preciso de você, porque você tem aquilo que eu quero. Ou você é bonita, ou você é rica, ou eu estou sozinho. Então, na verdade, não é um amor incondicional, é um sentimento de desejo. Deus não está falando desse amor. Deus está falando de um amor que você faz as coisas porque você olhou para Ele, Ele fez primeiro para você, e você entendeu a profundidade desse amor, e você foi comunicado esse amor, e você recebeu esse amor, e você tem condição de amar sem esperar algo em troca. Meu irmão, isso é bom, porque você nunca vai se frustrar. Porque você não faz esperando que o outro vai te dizer, você faz porque Deus quer que você faça, e você entendeu claramente o teu papel. Isso vai mudar a circunstância. Quando uma pessoa verdadeiramente tiver um encontro, tiver acesso a esse tipo de amor, ela vai: opa, peraí, as coisas estão mudando. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Bem-aventurados misericordiosos, que têm amor incondicional, porque eles alcançarão misericórdia. Logo em seguida vem: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Eu posso falar bem-aventurados felizes. Bem-aventurado aqueles que têm um coração tratado, um coração curado, um coração que não carrega mais o peso do ódio, da ofensa. Está com o coração limpo, coração tipo de criança. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Não tem nada que prejudica o relacionamento dessa pessoa. Quando você encontra alguém que porventura fez alguma coisa, você já de antemão procurou aquela pessoa e já perdoou ela. Aquela ofensa não te incomoda mais, não faz com que você tenha vontade de mudar de calçada. Alguém que está precisando de ajuda, você hesita em ajudar, porque de repente aquela pessoa fez isso ou fez aquilo. O amor incondicional não busca esse tipo de devolutiva. Jesus não olhou para aquilo que você fez. Meu irmão, tem que lembrar isso todo dia. Jesus não olhou para aquilo que a gente fez. Jesus olhou para quem você é. Jesus olhou para o teu coração. E Ele morreu por você. E quando Ele fala com os discípulos dele, nesse momento, Ele fala: lá tem muita gente. Lá tem parentes de vocês. Lá tem amigos de vocês. Mas lá também tem inimigos de vocês. Eles precisam saber quem eu sou. Eles precisam saber da minha salvação. Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado os limpos de coração. Felizes são os que amam com amor incondicional, pois seus corações são limpos e verão a Deus e o seu amor. Amém. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No primeiro momento nós somos pacificados, restauramos o nosso relacionamento com Deus, não porque nós tínhamos condição de fazer isso, mas porque Ele fez isso por nós. E quando você se reconcilia com Deus, quando você tem paz com Deus, a vida ela toma uma dimensão diferente. Quando você entende o amor de Deus, você cura feridas, você restaura relacionamentos, você perdoa, você busca perdão, você tem desejo de se aproximar, porque aquilo que outrora era divisão, agora é caminho aberto, para que você, poxa, que gostoso, é bom me relacionar com as pessoas na medida do possível.
Bem-aventurados os pacificadores, os promotores da paz, os ministros da reconciliação. Meu irmão, acho que é bom a gente perguntar agora, como tem sido o meu relacionamento com as pessoas? Eu tenho sido alguém que prega a reconciliação? Ou tenho sido aquele que coloca a divisão? Eu não estou aqui para querer apontar dedo, muito pelo contrário, nem para fazer juízo de valor sobre os julgamentos que devem ser feitos. Eu só quero que você pense sobre essa questão. Se você tem mais afastado as pessoas do que aproximado elas, porque Deus te chamou para ser um ministro de reconciliação. Deus te deu capacidade e poder para que você aproxime as pessoas de você e faça com que elas vejam a Deus através da sua vida. Isso é importante eu pensar. Eu sou chato, eu sou assim, não quero saber, é do meu jeito, não vou falar mais. Gente, quando eu começo a orar, eu leio isso daqui, eu estou lendo algumas semanas, eu estava falando para a Sirlene, falei, Sirlene, meu Deus, eu tenho que consertar tanta porta que ainda está aberta, eu tenho que procurar tanta gente. Mas o inimigo já começa a falar, mas fez isso, fez aquilo, promoveu isso. Não. Ela não tem você, Jesus. Eu tenho, eu posso, eu devo. Tem a ver com Deus, mais do que você pensa. Jesus, ele tem o ministério da reconciliação e ele nos deu esse ministério de reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5,18 fala assim, tudo provém com Deus. Ele nos reconciliou e nos deu o ministério de reconciliação. Meu irmão, pensa muito nisso. A Bíblia é um livro de relacionamento. Um livro de relacionamento horizontal, que interfere no relacionamento vertical. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar que muitas vezes por erros de comportamento e não buscar o conserto, eu muitas vezes deixo de orar, ou fico nervoso, ou fico chateado. Meu irmão, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Mas você tem um ministério de reconciliação. Ministério de Jesus na tua vida. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por conta da vontade de Deus. Porque deles é o reino dos céus. O envolvimento do reino de Deus, ele vai muitas vezes te causar perseguição. Muitas vezes você vai ser levado a constrangimento. Mas amém. Não desanima. Se alguém te perseguir, não estou falando aqui para você ficar sofrendo, não. Paulo orava para que as pessoas tivessem uma vida mansa e tranquila. Paulo orava. Mas é um fato, eu vou ser perseguido. Mas é um bom sinal. Eu estou cumprindo meu papel, eu estou cumprindo meu chamado. Romanos 8,18 diz assim, pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Nosso ânimo deve estar nas promessas do Senhor. As dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia, as perseguições, elas são muito pequenas diante daquilo que eu tenho como garantia, convicção daquilo que Deus tem para mim. Não se abata quando alguém fechar uma porta para você, porque você escolheu a vontade do Senhor. Tem perseguições que vêm por conta de erros nossos, por conta de atitudes erradas. Não é isso. Eu estou falando das perseguições que vêm por conta do nome do Senhor. Você não se corrompe, e por isso muitas vezes você perde o teu emprego. Isso é uma perseguição. Fala, Senhor, para a glória do teu nome,
é para a glória do teu nome. Bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus, aqui na terra. Aqui na terra. Meu irmão, eu oro para que Deus mostre para vocês o quanto vocês são importantes. Eu oro para que Deus mostre para vocês e mostre para mim também. Eu faço parte dessa igreja, da igreja de Cristo. O quanto Ele quer que eu me apegue mais e mais à sua palavra. O Sermão do Monte é um sermão maravilhoso, com ensinamentos maravilhosos. Eu fiquei pelo menos 30 horas ouvindo sobre isso. Eu estou vendo que eu não vou conseguir trazer tudo daquilo que Deus compartilhou comigo. Haverão outras oportunidades. Mas eu quero muito que você entenda que Deus dá tudo isso. Ele compartilha com vocês os princípios. Compartilha com Ele a vontade dEle, para que você, nesses princípios, na vontade dEle, você ande desembaraçadamente e você cumpra o seu papel. Deus não quer que você simplesmente venha à igreja e seja um espectador. Ele quer que a igreja seja um lugar onde você venha para buscar a presença dEle, mas para que você possa sair daqui e levar a presença dEle para onde você estiver. Meu irmão, quando você começar a viver essa dinâmica de vida, eu vou lá porque ali eu recebo algo e eu quero compartilhar para alguém, Deus vai começar a colocar muito mais na tua casa, vai fortalecer muito mais a sua vida, a sua família, vai abrir portas para os seus filhos. Meu irmão, deixa Deus cuidar da tua casa, cuida das coisas de Deus, e você vai ver uma dinâmica extraordinária de mover celestial nos lugares onde você nunca imaginou. A palavra é dura porque a gente está falando de um Deus que é excelente. Ele quer excelência, Ele é extraordinário. Ele não quer que ninguém viva numa vida mediana, ou numa palavra que agride mais, numa vida medíocre. Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Mas para que você seja cabeça, tem 8 pontos que, se você refletir todos os dias, você vai estar preparado para enfrentar os levantes que o inimigo tem contra você, e você vai cumprir o seu papel. Eu quero falar sobre o teu testemunho. Eu quero falar sobre o que Deus vê em você. Jesus era chamado de luz do mundo, que era a luz do mundo, porque Ele revelava a Deus. E Ele compartilhou conosco essa mesma expressão. Está lá em Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 a 16. O Sermão do Monte, é o próprio Jesus falando. Ele olha para os discípulos e começa a falar para eles. E quando eu falo para vocês, Cristo em vocês, vocês em Cristo, porque essa é a única forma de a gente encontrar, de a gente alcançar essa excelência. Muitos dias você vai acordar sem vontade de fazer nada. Outras vezes você vai acordar com raiva de todo mundo. Você vai ter que procurar a Deus e falar: Deus, eu preciso ser mais manso. Me ajuda. Senhor, eu preciso perdoar. Me ajuda. Cristo em mim. Cristo em mim. E eu em Cristo. Eu sou vitorioso. Eu cumpro o meu papel. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, num lugar apropriado, alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Eu somente vou refletir até esse ponto. Depois a gente vai ter um tempo de oração, de louvor. Mas eu queria que você refletisse comigo sobre ser sal da terra. Como eu comentei no começo da minha ministração, muitas pessoas estão se perdendo, muitas vidas estão sendo tragadas. O mundo jaz no maligno, o mundo dia a dia tem se deteriorado e cada vez tem ficado pior. Mas existe um povo, existe uma igreja escolhida por Deus para preservar o mundo. Meu irmão, você tem um papel muito importante nessa terra, nessa cidade, nesse país. Deus te chamou para ser um agente de preservação. As pessoas precisam ver as suas boas obras. As pessoas precisam ver os seus bons testemunhos, as nossas boas obras, os nossos bons testemunhos. As pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam saber que nós temos uma boa palavra. As pessoas precisam saber que nós temos soluções para as suas vidas, que elas não estão perdidas, que isso é mentira. Elas necessitam da manifestação daqueles que foram chamados para ser sal. Antigamente não tinha geladeira. O sal preservava a carne. Então quando você salga alguém, você está preservando. Carne com carne também não muda nada. Por mais que eu queira fazer algo para alguém, eu por mim mesmo eu não vou conseguir. Eu preciso ter algo diferente. Eu preciso ser sal. E para que eu seja sal, Cristo em mim e eu em Cristo. Meu irmão, você foi chamado para ser diferente. E não é por conta da tua roupa, não é por conta do teu cabelo, não é por conta do teu jeito. É por conta do poder de Deus que se manifesta através das nossas vidas. É por conta da nossa fé, da alegria de servir ao Senhor, de saber que tudo aquilo que eu tenho é dele, e por isso se eu perder alguma coisa não me faz mal nenhum, porque ele vai me colocar muito mais. Ele tem promessa de 100 vezes mais para aqueles que abrirem mão daquilo por conta do Senhor. Essa é a diferença que vai mudar o mundo. Meu irmão, você foi chamado e você foi dotado de capacidades extraordinárias, de poderes extraordinários, não de você, mas Deus colocou para você. Jesus está falando para os discípulos, Jesus está falando para nós: vocês são o sal da terra, vocês são diferentes. Cada um tem um jeito, mas no jeito de cada um Deus opera. Só não opera se você fechar o teu coração, se você se embaraçar com coisas que não tem nada a ver. As expressões. Eu estava vendo um exemplo de uma pessoa que falou assim: cara, pega um índio que nunca se relacionou com um branco, que nunca veio numa cidade. Pega ele e coloca no metrô, e depois pede para ele explicar para você o que ele viu. Pede para ele contar a experiência dele. Ele vai contar que puseram ele num buraco. Aí no buraco tinha uma taturana. Aí puseram ele dentro da barriga da taturana, e a taturana saiu correndo. Eu estou usando essa ilustração para dizer que cada um de nós temos um jeito de falar, temos um jeito de contar aquilo que Deus fez. Mas não é o jeito, não é o modo. Não é ser diferente, se é mais bonito, se é mais feio, se tem mais elementos, se tem mais argumentos. Tem algo que a gente precisa aprender para o ano de 2020. É o poder de Deus nas nossas vidas. Ele vai pegar o que você é, o teu jeitinho, bonitinho, engraçadinho,
e vai fazer com que você seja aquele que vai preservar a nossa terra. Mas também ele fala sobre luz. Ele fala sobre luz, que nós somos a luz do mundo. O mundo está numa escuridão terrível, das suas próprias vontades, do eu posso, do eu tenho vontade, eu quero ser feliz. Amados, isso é escuridão. É uma escuridão que está levando as pessoas para um buraco, estão morrendo. De novo, Jesus fala para a gente: vocês são luz. Vocês são luz. Mas aonde que eu coloco a luz? Você tem brilhado aonde? Ou você está escondido embaixo da cama? Ou você colocou um boné para que ninguém te conhecesse? Meu irmão, você é luz da revelação de Deus. Você foi chamado para que as pessoas conhecessem a Deus através da tua vida. E você foi colocado em vários lugares. As pessoas do teu trabalho sabem que você é crente em Cristo. As pessoas da sua faculdade sabem que você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas na sua casa já sabem que você dá dízimo, porque você acredita que o dízimo faz com que teu coração mostre um coração grato a Deus. Ou você tem vergonha de falar? A luz, ela não foi feita para ficar escondida. Tem que brilhar. Tem que brilhar o amor. Tem que brilhar o perdão. Mas tal pessoa fez mal para mim, eu perdoo, porque eu quero que brilhe para ela Jesus Cristo. Se eu tratar ela do mesmo jeito que ela me trata, é o mesmo com o mesmo. Não é sal, é carne com carne. Queridos, 2020 está chegando. E juntamente com esse ano está chegando uma baita responsabilidade. E para que essa responsabilidade ela seja cumprida, Deus chamou você. Eu fiquei feliz pela quantidade de pessoas que vieram hoje, porque eu sei que aqui tem pessoas que vão sair daqui com um desejo absurdo de ser sal e de ser luz. Vai começar a preservar esse mundo com a palavra da verdade. Vai começar a revelar ao mundo quem é Jesus. Meu irmão, não venha esse ano para a igreja somente para ficar sentado. E sair daqui e achar que tudo aquilo que foi ministrado desse púlpito é para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só isso, não. Aquilo que você recebe aqui é para que você faça púlpitos em todos os lugares onde você vai. Para que você possa estabelecer altares em todos os lugares onde você vai. Deus quer que você pegue as palavras que são ministradas, os louvores que são adorados aqui, e leve para a tua casa, leve para o teu trabalho, leve para a tua faculdade. Deus quer que você entenda que Ele tem te dado o poder para ser manifesto, para que as pessoas não vejam você como alguém extraordinário, mas para que as pessoas vejam Deus como um Deus extraordinário. Existe uma multidão esperando para conhecer você. Para conhecer Deus que vive através de você. O nosso Brasil vai mudar se você desejar a mudança. Como a palavra que a gente leu, fome e sede da justiça. Deseje um país diferente. Deseje muito, chore por esse Brasil.
Faz quanto tempo que você não passa uma noite inteira chorando no teu quarto escuro? O Sermão do Monte fala sobre como nós devemos orar. Faz quanto tempo que você não passa uma noite inteira chorando? Faz quanto tempo que você não passa uma noite inteira orando? Comece a fazer isso. Você vai começar a ver tua vida mudar. Começa a fazer isso, você vai começar a ver Deus te usar. Fala: Deus, eu não quero ter mais vergonha de ocupar o espaço que o Senhor me deu para que eu proclamasse a tua glória. Esse espaço é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele é o melhor patrão. Ele é o melhor chefe. Ele é o melhor amigo. Ele é o melhor companheiro. Nele você vai ter resposta. Você vai ter tudo aquilo que você precisa. Nós estamos caminhando para a passagem do ano. Nós queremos ter um tempo de adoração. Esse é um dos motivos que nós devemos orar. Para que nós sejamos usados por Deus. Mas muitos outros você traz no seu coração. Precisamos aprender a declarar palavras de vitória. Não ande mais por aquilo que você vê. Comece a andar por aquilo que você crê. Mas só que para crer em alguma coisa eu preciso ter acesso a essas informações. Meu irmão, conheça a vontade de Deus.